o nosso próximo painel vai debater o desenvolvimento das cadeias de minerais críticos no país. E eu convido aqui, para moderar esse painel, o senhor Marcos André, presidente da ADIMB, por gentileza, senhor Marcos. Convido aqui também os debatedores desse painel, o senhor Jorge Boeira, analista da ABDI, por gentileza. Também convido o senhor Geichiro Matsu Genzo, vice-presidente da Metalúrgica Tupi. Convido também o senhor Bruno Mininel, diretor da Huawei. E, por fim, o senhor João Irineu, diretor da Stellantis. Muito bem, então passo agora a palavra ao senhor Marcos André para comandar o painel aí. Senhor Marcos. Bom, mais uma vez aí, bom dia, para quem eu ainda não cumprimentei. Bem-vindos aos nossos painelistas de hoje, no nosso painel. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos painelistas desse painel, o desenvolvimento das cadeias de minerais críticos no país. Como eu falei antes, assim, eu acho que o grande mote e o grande vetor de discussão aqui são os minerais críticos e como nós superarmos esse desafio. Para esse painel, eu tenho lá no canto Jorge Boeira, analista de produtividade e inovação da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, com mais de 30 anos de experiência em política industrial, inovação e sustentabilidade, tendo atuado em formulação das recentes políticas industriais do país, aí, PIT-CE, PDP, Plano Brasil Maior, mais recentemente a Nova Indústria Brasil. Ele atua na ABDI em projetos voltados à descarbonização da indústria, transição energética e economia circular, além de ter coordenado iniciativas no setor petrolífero, gás, construção naval, offshore e energias renováveis. O João Irineu Medeiros é o vice-presidente de assuntos regulatórios da Stellantis para a América do Sul, formado em engenharia mecânica na UFMG, pós-graduação em engenharia de estruturas na UFMG também, engenharia econômica pela Fundação Dom Cabral, gestão empresarial na Fundação Dom Cabral, pós-MBA pela Kellogg. Bem-vindo também, João. O Bruno Mininel, gerente comercial da Huawei, estou falando certo? Huawei Digital Power, atuando na área de energia com carregadores elétricos, sistemas de armazenamento com baterias, inversores fotovoltaicos e data center. E por último, Geichiro, só um minuto, que grudou aqui a minha cola. Geichiro Matsu Genzo, vice-presidente de Estratégia, Inovação e Finanças da Tupi S.A. Geichiro é um executivo com mais de 30 anos de carreira, foi CEO da Previa, CEO conselheiro do PicPay, chairman da Vale, vice-presidente e diretor do Banco do Brasil, tem passagem nas áreas de crédito, produtos, clientes, imobiliário, assim como diversas outras passagens aí, currículo longo, são todos executivos, assim, Boeira com larga experiência, e eu fico muito contente de tê-los aqui no painel. Acho que a gente pode começar. Eu organizei isso aqui da seguinte maneira: eu faço uma rodada de 2 perguntas endereçadas a todos. Quem se sentir, não existe uma ordem prévia, é claro que podemos começar a partir do João, talvez, e aí cada um dá o seu input, né? A gente, nós estamos vendo aí
a posição superlativa da China no cenário de mineração, extração, refino, processamento de minerais críticos, sobretudo de terras raras de lítio, grafita também, né? Ímãs e baterias descendo na cadeia. Como é que vocês enxergam esse cenário de oportunidades para o Brasil? Eu sei que vocês estão, claro, mais no downstream, vocês já estão no produto, né? Na indústria propriamente dita e com todos os desafios, né? A gente vê um pouquinho uma sociedade que, eu costumo dizer, não enriqueceu, mas está envelhecendo. E nós chegamos para padrões de consumo muito, né? O cara quer o carro elétrico. Mas, espera aí, pô, será que talvez não seja, né? Eu estou competindo contra quem, né? Você tem um trabalho feito pela Stellantis no Brasil, a gente acompanha. Você tem o trabalho da Tupi também, com uma presença internacional, em ambos casos, né? Como é que vocês veem aí? Você acha que nós estamos diante de um cenário onde esse principal competidor, né, o chinês, ele é realmente um monopólio baseado em margem por conta de volume produzido e custo baixo, ou também tem uma clara vantagem comercial, né? Tecnológica, tanto tecnológica na engenharia, no hard work, mas também no know-how de aplicação desses equipamentos, dessas tecnologias. O que vocês podem comentar para nós, no ponto de vista, claro, da empresa de vocês, começando aqui pelo João. Tá. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado pelo convite. Prazer. Gostaria de saudar os colegas aqui do palco. A Stellantis, só para contextualizar, é um grupo automotivo, é o 4º grupo do mundo. Aqui na região da América do Sul, Brasil, é o 1º grupo, a gente tem 30% do market share. Isso aumenta significativamente a nossa responsabilidade diante do principal desafio que nós temos pela frente, que o setor automotivo tem, não só local, mas também global, que é a descarbonização. Esse desafio, ele impõe uma série de requisitos de curto, médio e longo prazo. Nós, olhando a situação do Brasil, a gente produz no Brasil, mas a gente também desenvolve no Brasil, ou seja, nós temos 4 centros de desenvolvimento aqui dentro, a gente projeta o carro do zero. Então, a maior parte do nosso portfólio, que vai do segmento A até o segmento Premium, os carros de entrada até os carros maiores, seja na linha de veículos de passeio, seja na linha de comerciais leves, a maior parte deles foram projetadas aqui no Brasil por engenheiras e engenheiros brasileiros, técnicas e técnicos, designers, pesquisa de mercado, tudo feito aqui. São casos específicos da região. E a região nossa é uma região privilegiada do ponto de vista, para enfrentar o desafio da descarbonização, ou seja, do ponto de vista de meio ambiente, né? Do ponto de vista de recursos, ela é privilegiada, né? Muito sol, vento, água, muitos recursos naturais, né, para que a gente possa preparar uma base sólida e enfrentar a descarbonização sem depender de uma única tecnologia. Você mencionou o carro elétrico, é uma tecnologia importante e ela tem a sua aplicação, mas num país global, continental como o nosso, né, a gente tem alguns desafios para uma implementação de 100% de carro elétrico. A primeira delas é o custo da tecnologia. A segunda delas é a forma de armazenar energia no carro, que é bateria. O motor elétrico é espetacular, ele é muito mais eficiente do que o motor a combustão. Mas o grande desafio do carro elétrico é a forma de armazenar energia no carro. Armazenar energia elétrica no carro com a bateria ainda é um grande desafio. Eu vou dar o exemplo da infraestrutura de recarga, né? A forma de recarregar a bateria, o tempo da recarga e a dependência de uma infraestrutura de recarga para dar ao cliente brasileiro, num país continental, a liberdade de ir e vir, não é a solução que ainda atende a todas as demandas de todos os clientes. Ele atende algumas demandas de forma fantástica, né? Aquele cliente que roda na região urbana, grandes quilometragens, o investimento feito, ele se paga rapidamente.
porque o custo da manutenção do carro elétrico é baixo, porque o custo do quilômetro rodado da energia elétrica versus o combustível líquido é mais baixo, mas tem um investimento alto, o preço do carro é mais alto. Mas esse investimento feito, ele se paga pelos custos mais baixos de operação. Mas tem que ser um uso urbano. Então, é o carro de aplicativo, é o veículo de last mile, centro de distribuição localizado fora da grande cidade, mas que precisa entregar encomendas na cidade, roda 200 km por dia. Mas para aquele cliente que tem só um carro, é o segundo investimento da família, ele precisa ter a liberdade de ir e vir, tanto no urbano quanto no rodoviário, a gente não tem uma solução ainda para esse caso. Por isso, a gente faz um plano de investimento que ele é dividido em várias tecnologias. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que a hibridização nasce como uma forma de descarbonizar a frota inteira. Tá certo? Nós temos o privilégio de ter o etanol. O etanol vem para ajudar a gente no segmento de entrada, ou seja, o etanol é baixo carbono. O CO2 gerado no escapamento do motor rodando com etanol, queimando o etanol, é capturado pela plantação da cana-de-açúcar da próxima safra, então ele recircula, o CO2 do etanol queimado não acumula na atmosfera, é renovável, então ele é equivalente a um carro elétrico do ponto de vista de CO2, de emissão de CO2, no ciclo completo, do berço ao túmulo, que é a forma correta de fazer a avaliação, é a pegada de carbono do automóvel. Total. Então, a gente tem, olha só, eu falei de etanol para veículos de entrada, falei de hibridização. A hibridização não é tão cara quanto um carro 100% elétrico, porque ela usa baterias menores, motores elétricos menores. Então, para quem tem um portfólio que vai do segmento A até o segmento Premium, você faz uma descarbonização sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. O ambiental é o objetivo, mas o econômico e social precisam participar desses pilares para poder dar sustentabilidade à sua estratégia de descarbonização de curto, médio e longo prazo. Então, para isso, existem tecnologias, e a Stellantis aprovou recentemente um investimento de 32 bilhões de reais para continuar fazendo carro no Brasil, para fazer engenharia no Brasil, para desenvolver a cadeia de fornecimento do Brasil. E lembrem-se que o carro nasce lá na mineração e termina na reciclagem dessa mineração. Tá certo? Então, tem química ao longo de todo esse processo do carro, não é só o uso do carro, mas o ciclo completo, o cradle to grave, ou berço ao túmulo, começa na mineração e termina na reciclagem. Então, a gente tem várias opções, o etanol é uma delas para os carros de entrada, mas a eletrificação precisa vir para poder dar mais eficiência ao funcionamento do carro, reduzir o consumo do carro. E aí as eletrificações, a notícia boa dos diferentes níveis de eletrificação, o carro não precisa ser 100% elétrico, é que ele usa bateria de lítio, ele usa motor elétrico, ele usa chicotes, né, cobre, né, ou seja, nós temos vários minerais críticos demandados para montar um carro híbrido de baixa voltagem, de média voltagem, de alta voltagem e o carro 100% elétrico. O carro híbrido nada mais é do que um carro elétrico a um custo mais acessível. E ele também impõe uma redução de consumo. Então, assim, a estratégia da Stellantis é essa, espalmar diferentes tecnologias do carro de entrada até o carro premium, de acordo com a capacidade, o poder de compra do cliente. Não adianta também a gente oferecer um carro que o cliente não consegue comprar e, principalmente, não vai atender os objetivos de uso daquele carro, a missão daquele carro. Cada cliente tem uma missão para o seu carro. Né? Obrigado. Obrigado, João. Por favor, Bruno, vamos ouvir aí. Bom dia a todos. Cumprimentar também aqui meus colegas de painel, Jorge, Guintiero, João. Falando um pouco da Huawei, a Huawei é uma empresa com mais de 200 mil funcionários ao redor do mundo todo, 255 mil, para ser mais exato. A gente tem diversas áreas de negócio, a principal delas, a mais conhecida, é telecom, mas o pessoal normalmente conhece por conta do celular, concorrente da Xiaomi normalmente. Mas, falando da área de energia, a Huawei, pensando nessa área de energia, ela criou a Huawei Digital Power. Tá? Hoje, a Huawei Digital Power ela foi criada em 2021. Hoje, o faturamento dela é em torno de 10 bilhões de dólares, representa mais ou menos 10% do faturamento da Huawei global. E, falando um pouco com relação à sua pergunta,
na visão de uma empresa chinesa, né, de uma líder até global, hoje, de fato, a China se encontra numa posição superlativa com relação à mineração, todo o processo, mas acho que isso não se deve ao simples fato de volume e preço, né? A China, durante as últimas décadas, investiu muito internamente para criar um ecossistema tecnológico sustentável. E a Huawei é um belo exemplo disso, né? Se a gente pegar alguns dados, a Huawei ela é a empresa com o número 1 de patentes no mundo. E ano passado a gente investiu mais de 24 bilhões de dólares só na área de P&D. Hoje, com relação aos funcionários da Huawei, 55% já estão alocados em P&D. Então, muitas novas tecnologias estão por vir com relação à infraestrutura, eletromobilidade, armazenamento, para casar com cenários de diversos países, também o Brasil, incluindo eles. Mas eu acho que o Brasil ele não entra num papel de concorrência. Eu acho que, nesse momento, a gente poderia entrar o Brasil poderia entrar com um papel de cooperação. Então, eu digo isso para a gente conseguir acelerar a transição energética e também a transição tecnológica. E aí absorver conhecimento, enfim. Acho que respondendo a pergunta. Obrigado aí, Bruno. Gueitiro. Muito bem, obrigado. Bom dia a todos. Queria também agradecer pelo convite aqui. É um prazer estar nesse painel, cumprimentar os painelistas aqui. Bom, a Tupy é uma multinacional brasileira, né, com sede em Joinville, e também aqui tentando introduzir a Tupy no conceito da mineração. Por que a gente está convidado para esse painel aqui, né? Assim, a Tupy, pelos motores a combustão das máquinas do Ocidente, eu diria que mais da metade das máquinas do Ocidente tem um bloco ou um cabeçote da Tupy. Olha só. De setores estratégicos, como a mineração, como o transporte, como a infraestrutura. Então, o nosso core é produzir peças geometricamente difíceis de produzir para as principais OEMs do mundo. A Stellantis, por exemplo, é uma parceira nossa. E a nossa engenharia, ela está, junto com a engenharia dos clientes, ela já está presente quando um motor novo está começando a ser pensado, né? E aí, no processo de discussão da descarbonização ao longo do tempo, a gente levou a nos questionar até onde, no horizonte de 5, 10, 15, 20 anos, o nosso core estava desafiado, né? O core de motores a combustão. E a gente chegou à conclusão que, para esses setores pesados, fora de estrada, a transição energética ela vai levar um pouco mais de tempo. Nós acreditamos, inclusive, que existem outros caminhos, como biocombustíveis, como o etanol, como o biometano. Enfim, a gente acredita muito que o mundo vai ser um mundo multicombustível e que não haverá uma solução única que seja possível de resolver todos os problemas para todo mundo, como foi o diesel em algum momento, né? Tem setores que vão demorar um pouco mais, outros setores que irão demorar menos. Mas no desafio de perenidade de uma companhia, você é obrigado a entender que você também precisa estar se posicionando em setores que, ao longo do tempo, ganharão relevância, como é o caso dos elétricos. E aí a gente olhou assim, tá, mas quais as competências que a Tupy tem e como que a gente poderia entrar no setor elétrico? Produzir motor elétrico não é a nossa expertise, mas a gente sabe muito de reciclagem, né? Mais de 90% da produção de um bloco de ferro hoje da Tupy vem de reciclagem. E a gente tem uma metalurgia, porque fazer peças com essa complexidade, a engenharia metalúrgica é muito forte. E a gente entendeu, como o João falou aqui, que o carro elétrico ele nasce lá na mineração e vai no ciclo até a reciclagem. Então a gente entendeu que deveríamos pôr o pé nesse ecossistema aqui através da reciclagem. Então, nesse quesito, a gente tem 3 projetos que nós estamos participando diretamente. O primeiro deles é com a USP, né? Nós estamos inaugurando uma planta no IPT, em que nós estamos trabalhando para nos prepararmos para, em resumo aqui, não deixar o black mass, que na verdade é o processo que gera após você desmontar uma bateria,
e moer numa máquina, simplificando aqui, ser levado de volta para o país que domina essa tecnologia hoje, que é a China. Por que não esse black mass ficar aqui no Brasil? Mas, para esse black mass ficar aqui no Brasil, a gente precisa investir em como transformar esse primeiro material da reciclagem em processos químicos de hidrometalurgia que a gente possa refinar. Então, esse é um processo que nós estamos trabalhando junto com a USP, né? Tem um segundo processo que tá bom, eu pego o black mass, refino em materiais, mas já agrego valor, mas no questionamento interno, por que a gente deveria, então, exportar esses minerais refinados? Tem outro projeto com o Senai do Paraná, em produção de células de bateria. Não é só a Tupi, lá tem cerca de 30 empresas colaborando. E tem um terceiro projeto, derivado desse pé nosso de inovação na mineração, que é como que eu utilizo a reciclagem para a utilização nos processos de terras raras. Então, a gente entende que esses dois últimos que eu citei aqui têm um grande potencial nos próximos anos de se tornar uma cadeia relevante nacional, com possibilidade de investimento, com possibilidade de a gente agregar valor aqui dentro de casa e vai abrir aqui uma enorme oportunidade de negócio. E respondendo objetivamente a sua questão em relação ao país que domina hoje, né, eu acho que tem 3 questões aí que a gente pode aproveitar da oportunidade, não obstante eles estarem à frente em escala e em know-how. O primeiro é que essa discussão dos materiais que estarão dentro das baterias, ela tem uma questão de geopolítica, né? Tanto é que na Europa, a gente estuda isso por conta do nosso processo de reciclagem, a partir de 2030, novas baterias a serem produzidas deverão vir de mineração urbana, ou seja, de reciclagem. Então, a Europa já está preocupada em não deixar com que os materiais que estão dentro das baterias saiam de lá. Então, tem uma questão geopolítica, eu acho que o Brasil pode aproveitar a oportunidade pelo mundo e inserir nisso. A segunda é que, para minerar e para produzir o processo, você precisa de energia. E quem tem uma matriz energética limpa igual o Brasil, acho que esse é um grande diferencial nosso. E o terceiro é o que a gente acredita, por isso que a gente está investindo muito em pesquisa, que é o processo de reciclagem. Se você conseguir, inclusive, aproveitar a reciclagem de dejetos da mineração, você vai produzir um material muito mais nobre do ponto de vista da exigência da sociedade, dos investidores, relacionado à descarbonização. Bacana, Gueitiro. Interessantes os pontos, né? E agora, para fechar esse primeiro bloco, Buera, você pode dar a sua contribuição. Primeiro, queria agradecer o convite da BPM, do IBRAM e da DIMB para participar desse painel tão importante e ver essa casa tão cheia de pessoas interessadas, provavelmente tomadores de decisão no setor financeiro, que vai ser muito bom compartilhar com vocês um pouco do que a gente está estudando, do que a gente está acompanhando nos últimos, nos últimos 15 anos, quando a gente começou a lidar com essa temática. Mas eu queria fazer um reparo na tua apresentação, viu, Marcão? Que você esqueceu de falar uma coisa muito importante a respeito do meu perfil. É que nós estudamos na mesma universidade, a faculdade o curso de Economia Mineral da Unicamp, que eu tive o prazer de compartilhar os bancos escolares com você na mesma época, do Miguel Neri também, e o professor aqui também, Roberto Xavier, e nós estávamos lá na década de 90 estudando economia mineral. Eu sou engenheiro de Minas. A mineração sempre foi uma atividade bastante vista pela sociedade de forma muito que, mineração só causa buraco, é explosão, é problema. E só que hoje me parece que, em função dessa questão associada com a mudança climática, né, que lá em Rio 92, quando se falava da questão do desenvolvimento sustentável, depois começou a falar em mudança climática, percebe-se que quase 75%, 80% das emissões de gases de efeito estufa no mundo são decorrentes da geração de energia, geração e uso de energia. Então, hoje, aquilo que era mudança climática é sinônimo hoje de transição energética. E nesse processo da gente fazer essa mudança na transição energética, a mineração passa a ocupar um papel de extrema relevância, né?
sem mineração não há transição energética, né? Então, hoje, nós sabemos também do grau de dificuldade de fazer essa transição, no sentido de que as transições energéticas não ocorrem de um dia para o outro. Hoje, na Rio 92, nós tínhamos 85% da matriz energética no mundo ainda era de combustíveis fósseis, e hoje, praticamente 40 anos depois, nós temos 80% da nossa matriz energética de combustíveis fósseis ainda. Então, não tem cavalo de pau nessa questão. E quando a gente fala de transição energética e mineração energética, nós estamos falando de energia e de recursos, né? Quando nós estávamos nos bancos da escola, lá na década de 90, existia toda uma discussão para a gente saber se mineração, se existe o conceito de minerais estratégicos era ainda válido, no sentido de que existia toda a ideia que bastava você comprar minério no Brasil, na Kuala Lumpur, na Malásia, que existia um livre mercado de commodities minerais no mundo, né? Então, diferentemente da década pós-guerra, onde existia todo um cuidado em relação ao mapeamento das jazidas, dos recursos, quem que acessava, como é que eram os governos. Então, tinha toda uma discussão geopolítica associada com mineração. E mineração é, por natureza, uma atividade transnacional, né? Que a gente aprendeu lá. E a mina ocorre e vai ser explorada apenas no lugar onde ela existe. Então, assim, do ponto de vista dessa percepção de mineração, e tentando responder a sua pergunta muito rapidamente, é que a posição que a China construiu nos últimos anos em relação à produção em volume, por exemplo, de terras raras, que hoje ela produz e concentra a produção de mineração, de refino e de precursores, é de 80%, e 60% da produção mundial de lítio. A China construiu essa posição superlativa que você mencionou, começando esse processo de estruturação dessa política em 1975, quando ela criou o escritório para cuidar da política nacional de terras raras. E ao longo de 75, desses 50 anos, em diferentes fases desse processo, ela utilizou diferentes mecanismos de políticas industriais e políticas de exportação, controle de produção, controle de exportação, tax rebate, uma série de mecanismos que constituíram a posição que ela está hoje. Então, para responder um pouco para você, a questão hoje da China não está associada somente com a sua capacidade de produzir em maior volume, maior quantidade, mas também, é isso que eu tenho falando, gostaria de falar aqui da posição que eu ocupo aqui como um quadro da Agência Brasileira de Política Industrial, é que a China, o protagonismo dela resultou de um projeto de Estado de longo prazo. E não há como discutir políticas públicas associadas com políticas minerais e políticas industriais sem pensar em longo prazo. Não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida, é quase uma maratona. E eu queria falar sobre o Brasil. O Brasil, sim, tem ainda um grande potencial. Todo mundo está falando sobre isso hoje no mercado. Talvez tenhamos que ouvir mais economistas minerais, né, Marcão? Não. Mas, olha, o Brasil ainda carece de integração produtiva. E isso não é uma novidade para nenhum de vocês. Desde a época que a gente estudou na faculdade, no segundo grau, a gente sabe que nós estamos exportando concentrado e importando manufaturas acabadas. É preciso que a gente converta as nossas vantagens geológicas em vantagens tecnológicas industriais e reduzir essa dependência de exportar apenas concentrado. O contexto, porém, é muito vantajoso. A gente tem aí janelas de oportunidades. O Brasil tem recursos minerais, tem uma matriz elétrica renovável, como mencionou o Gueitiro. Nós temos uma base industrial ainda forte. Temos ainda, agora, um espaço importante para construir novas políticas públicas associadas com adensamento de cadeias produtivas, que até bem pouco tempo era meio que palavrão no Brasil falar em política industrial. E hoje nós temos um certo espaço. Mas acho que o Brasil não tem que competir com a China, viu, Marco? A gente tem que, talvez, buscar algumas posições e alguns elos específicos, né, tanto na parte do midstream,
desenvolver materiais de óxido de terras raras, ligas e metalurgia. Na área de baterias, talvez, desenvolvimento de precursores de células. E o desafio do Brasil, então, é construir esse ecossistema produtivo integrado com o governo federal, com os governos estaduais, regionalmente, e alinhando essa política mineral com política industrial e política tecnológica, e a coordenação desses instrumentos, a gente conseguir nos posicionar nesse mercado que só vai crescer nos próximos 30, 50 anos. Maravilha. É isso. Eu acho que a questão da nossa matriz energética tem que ser bem explorada. Nós podemos produzir esses materiais da transição, e esses materiais da transição que nós vamos produzir, eles podem ser verdes, porque a nossa matriz elétrica é 90% renovável. Obrigado, Boeira. Bom, tudo bem. Um ponto importante, o João já até me deu uma dica, que seria a segunda pergunta, mas vamos simplificar até em benefício do tempo. Como é que vocês, nas suas indústrias, como é que vocês veem nas suas empresas a questão da mão de obra? Eu tenho certeza que no Brasil, para a operação de mina, para pesquisa geológica, extração, concentração, não há dúvida, temos profissionais. Por tudo que eu já vi em eventos dentro e fora do Brasil, conversa com até investidores de fora também, em geral, a abordagem é, olha, faltam profissionais no mundo? Faltam. Existe aí a crise dos cabelos grisalhos e brancos, é algo que existe em recurso natural, escolas com orçamentos diminuindo, turmas menores, às vezes até falta de alunos, ou alunos que se formam numa engenharia, e acaba indo ao mercado financeiro. Isso atinge, de certa maneira, o setor, mas eu não vejo, na prática, executivos reclamando de que, olha, não encontro mão de obra. Vocês que estão mais à frente, mais abaixo na cadeia, o que vocês acham? Existe essa falta em algum momento, ou vocês acreditam que nós realmente temos profissionais aí que dão conta do recado, né? Porque vai ser algum tipo de... estamos passando por algum tipo de mudança daí, em termos de tecnologia, de desenvolvimento. E esses profissionais estão preparados? Vocês sentem isso? Como é que é isso aí? Nós vamos começar desse lado aqui? Vamos. Então, se você me permite, essa ala vai dizer o seguinte... Eu falei que o desafio da descarbonização é o principal, mas existem outros, né? Acho que o Gordon mencionou aqui a digitalização, né? Então, quando a gente olha os dados que a gente pesquisa, né, das principais consultorias automotivas, eu vou falar de curto prazo para o setor automotivo, 2025 até 2030, 2030 amanhã. 50% dos veículos vão ter algum tipo de eletrificação. Eu falei eletrificação... Pode ser a hibridização de baixa voltagem, média voltagem, alta voltagem, até chegar no carro elétrico. E essa transição energética com biocombustível e com diferentes níveis de eletrificação, olha só, 50% dos carros vendidos em 2030 terão algum tipo de eletrificação. Significa que nós teremos demanda para baterias de baixa voltagem, média voltagem, alta voltagem, motores elétricos, processadores, né, controladores, inversores, e o investimento que nós estamos colocando de 32 bilhões é para preparar para esse desafio. Então, significa mão de obra, engenheiras, engenheiros, técnicos, significa cadeia de fornecimento. Um carro de segmento médio tem 4.000 componentes. Nós temos hoje níveis de localização de 80%, 85%, 90%. Localização significa componentes produzidos no Brasil em valor. Isso é muito importante para a geração de riqueza do país. Quando a gente entra na discussão da eletrificação, e a bateria faz parte desse processo, e ela é um elemento caro, né? Num carro 100% elétrico, uma bateria para prover energia, né? Para esse carro rodar, 100% elétrico, pesa 350 quilos, um carro do segmento B. 350 quilos. Ela representa 40% aproximadamente do custo do carro. Então, é uma peça importante. Hoje ela é importada, porque a fabricação da célula é feita lá fora. Nós precisamos, se a gente quer continuar gerando riqueza aqui no país, sabendo que a eletrificação vai fazer parte, sendo no híbrido, sendo no carro 100% elétrico, a bateria passa a ser um elemento estratégico a ser localizado.
e todos os seus minerais, e todos os seus refinos, e a fabricação da célula, principalmente, que é a parte mais cara da bateria. Em mão de obra para isso, voltando à sua pergunta, isso aqui, se a gente não colocar, como disse o Jorge, setor privado e setor público, traçando uma rota de longo prazo, nós vamos ter que formar essas pessoas dentro de casa. Vai levar mais tempo. Vai ser um the job. Ou vamos ter que trazer gente de fora. Apesar dos robôs e toda a automação, mas alguém precisa ensinar o robô a fazer o trabalho. Alguém precisa preparar o robô, projetar o robô e a cada ciclo produtivo, porque o veículo ele muda de ano para ano. Todo ano tem um modelo modificado, um modelo novo, um modelo com conteúdos novos. Eu preciso pegar o robô e ensinar o robô a fazer esse novo modelo. E precisa de gente para poder interpretar essa linguagem do robô. Tá certo? E modernizar o robô ao longo dos anos. Então, ou seja, o ser humano é fundamental nesse processo. Mas é um conjunto, como disse, acho que o Jorge comentou muito bem, né? Setor público, setor privado, política de curto, médio e longo prazo. Eu vou dar um exemplo de política pública e privada que funcionou bem, com resultados significativos. As pessoas falam um pouco, mas a gente precisa verbalizar isso aí. Programa Inovar, Programa Rota 2030 e o Programa Mover. São programas de eficiência energética, melhoria da eficiência energética dos carros. CO2 que sai no escapamento do carro, redução de consumo do carro. Então, é redução de custo para o cliente que está operando o carro, né? Esses programas começaram em 2017, o Inovar, o Rota em 2022, são programas de 5 anos, o Rota 2030 em 2022, e o Mover foi aprovado agora, em julho, e ele entra em vigor em 2027. Em 2027, quando a gente vender a frota de veículos novos, colocar no mercado essa frota, a gente vai estar contabilizando 35% de redução de CO2, redução de consumo nos carros brasileiros, novos vendidos, assim, através de programa de política pública que não causou nenhuma disrupção na cadeia, muito pelo contrário, modernizou os motores, as plataformas, os veículos, e vai introduzir a eletrificação a partir de 27, nesse plano de investimento que eu citei no início. Então, ou seja, esse é um exemplo de, apesar de todas as variáveis que a gente tem de mercado, toda a volatilidade aqui da região, o setor privado, o setor automotivo e o setor público conseguiram implementar uma política de 5 anos, 2017, 5 anos, 2022 e 5 anos, 2027. Vai até 2031. 35% de redução de CO2, de melhoria de eficiência energética. Quer dizer, se a gente procurar um país no mundo que tenha aplicado, principalmente dentro dos países desenvolvidos, a gente não vai encontrar um país que aplicou política de uma forma tão efetiva. E isso nós precisamos trazer para os outros setores, de olhar o curto, médio e longo prazo e entender para onde nós vamos. A demanda está colocada, nós vamos para a eletrificação. E vamos combinar ao máximo a eletrificação com biocombustível, que é uma forma efetiva de fazer a descarbonização. Então, a demanda está colocada. Cabe a nós, olhando para isso, dizer, queremos continuar investindo no Brasil? Queremos continuar gerando mão de obra, gerando conhecimento, know-how e assets para poder produzir essas tecnologias e gerar valor na cadeia? Então, nós precisamos de setor público e setor privado trabalhando juntos com políticas claras para que isso aí aconteça. E o setor e a área de conhecimento é fundamental. Sem as pessoas, a gente não faz isso, né? Perfeito. Bruno, teu input aí. Hoje, de fato, o Brasil ele tem, né, uma base técnica bem sólida com relação principalmente ao up e o midstream. Mas a grande dificuldade, que é uma dificuldade de hoje, sempre existiu, é como transpor esse conhecimento, né, das grandes empresas de tecnologia para o downstream. Então, como eu ressaltei também na primeira na primeira resposta, eu acho que as parcerias estratégicas elas cooperam muito para você conseguir transpor esse conhecimento para as etapas de downstream. Hoje você tem soluções da Huawei, como por exemplo a eletromobilidade, sistemas de armazenamento, conectividade, e todas essas soluções elas entram, a Huawei entra como um papel de facilitador no downstream. Então, você consegue, com essas soluções, você propor um ambiente, um cenário propício ao desenvolvimento do downstream. Então, que nem o João colocou,
a transição energética hoje, ela já está em curso, né, quando a gente fala de eletrificação. Então, o que acontece? Com o avanço da tecnologia, você tem uma demanda maior por minerais críticos, e a gente pode dizer que isso é um looping progressista, né? Porque o que acontece? Hoje a tecnologia ela impulsiona a mineração ela vai viabilizar a transição energética e a transição energética vai redefinir o futuro do setor. Então, o que a gente pode falar com isso, né? A transição energética ela é um novo paradigma que está impondo uma destruição criativa. Hoje é um tema que está tão em voga, né, que foi até foi objeto de estudo do Prêmio Nobel de 2025, que significa que basicamente empresas que tendem ao infinito são empresas que vão precisar aprender a morrer todos os dias. Então, acho que a eletrificação ela já é um fato no setor da mineração e a gente tem diversos projetos também, a HAL em parcerias também com a XCMG ao redor do mundo e também no Brasil, e no setor urbano também. Acho que é esse o ponto. Então, na verdade, a mão de obra, ou gente, né, conhecimento é desafio em qualquer setor. Como é que a gente tem trabalhado lá na Tupi? A gente pegou a famosa matriz lá dos horizontes H1, H2 e H3, e a gente colocou os nossos projetos, desde o core, que é o motor a combustão, e entendendo que a descarbonização, a mudança, né, de utilização de energia vai acontecer diferentemente nos setores e no mundo que não tem uma lógica única, a gente começou a fazer a seguinte racional. Nós temos uma empresa que foi adquirida em 2022, que é a MWM. A MWM é uma empresa de motores, que tem o maior centro de tecnologia de desenvolvimento de motores a combustão aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Então, a gente tem uma engenharia ela é muito capaz de desenvolver motores. E esse time olhou, né? Poxa, mas Brasil é um país que tem uma competência enorme em biocombustível. O etanol está aí. Então, esse time desenvolveu o primeiro motor a etanol para máquinas. E a gente até levou na AgriShow do ano passado um motor a etanol para trator. E a gente sabe que no setor sucroalcooleiro, a pegada de carbono ainda forte é a máquina que está lá colhendo a cana, que tem diesel. Então, ali tem uma oportunidade grande de você descarbonizar usando tecnologia brasileira, que é etanol, combinada com motor a combustão. Mas aí, vamos lá em termos de parcerias. Poxa, mas aqui no Brasil a gente não produz motores grandes. A gente acabou de fazer uma parceria com uma chinesa, que é a Yuchai, uma das maiores fabricantes de motor do mundo, que tem motor enormes, por exemplo, para mineração. E a gente vai combinar a tecnologia, né, nós sabemos como o etanol funciona. Lá na China não tem etanol. Então, a gente vai fazer fizemos a parceria, somos o distribuidor da América Latina desses motores. E nessa matriz, né, H1, H2 e H3, como que a gente tem trabalhado? Tem coisas que eu consigo colocar tecnologia e vai me gerar EBITDA no curto prazo, que permite que você financie projetos que ainda estão no campo de pesquisa, como a reciclagem de bateria, como projetos, por exemplo, de hidrogênio, né? Nós temos metalurgia que entende como construir um motor, uma peça dentro do motor, que seja resistente ao diesel. Mas e ao hidrogênio? Então, a gente também tem projeto nesse sentido. E aí eu acho que o Brasil tem que aproveitar o que tem de bom, inclusive com os centros de inovação do Senai. A gente está cooperando com vários centros, e quando você visita um centro desse, você vê que a gente não fica devendo em nada para muitas regiões do mundo com investimento em tecnologia. Então, a gente está trabalhando, usando essa lógica aí. Perfeito. Bueira? Tem nessa linha? Não, eu queria só mencionar que, quando a gente fala de minerais críticos, a gente tem que, às vezes, falar para o público que não conhece, que a gente está falando de minerais que não são similares, por exemplo, à produção de ferro, de alumínio, de cobre, que são chamados os bulk materials da transição energética. Nós estamos falando de volumes, tanto em terras raras como o lítio e outros, que são valores pequenos.
Mas, do ponto de vista do valor desses minerais críticos, eles são muito elevados. Por exemplo, tem um trabalho da Agência Internacional de Energia que mostra que o mercado de minerais críticos, de minerais utilizados nas baterias de carros elétricos, é da ordem de 11 bilhões de dólares, ao passo que o mercado de veículos elétricos é de 7 trilhões de dólares. Então, existe uma diferença de agregação de valor que não passa só, não vai direto da mineração para o carro, passa ali pela produção de precursores, células, baterias, empacotamento, uma série de questões. Então, isso é importante. Mas, falando sobre mão de obra, eu acho que, do ponto de vista da mineração, como você disse, o Brasil tem competências e capacidade operacional reconhecida no mundo, né? Quer dizer, Vale do Rio Doce, as empresas transnacionais que estão no Brasil. A grande questão é que nós nos especializamos em exportar concentrado. Não houve demanda de capacitação de engenheiros para ir para as etapas downstream, né? Então, às vezes, quando a gente pensa, não, o Estado tem que formar a mão de obra que a indústria precisa, mas muitas vezes o Estado tem que tomar a decisão de formar quadros que a indústria ainda não sabe que precisa. Porque se a China não tivesse feito isso, eles estariam até hoje exportando concentrado. Percebe? Então, às vezes, é preciso que tenha uma tomada de política do ponto de vista da formação não só de mão de obra, mas de cérebros de obra, de cientistas. Aí entra uma fase que é de construção de tecnologias, né? Porque hoje, até mesmo os equipamentos fabricados para, por exemplo, para o refino de terras raras, é produzido na China e eles não vendem assim tão fácil. Então, esse catch-up tecnológico e produtivo que os países do Ocidente estão tentando fazer, não vai ser fácil. Então, nós vamos ter que tomar decisões que nem sempre é o que a indústria está precisando. Então, eu acho que o Brasil tem condições sim, mas é preciso ter uma coordenação em relação ao que se quer fazer daqui para frente, ou nós vamos ficar dependentes de tecnologias estrangeiras e de meros exportadores de commodities, inclusive de minerais críticos. Bacana. Obrigado, Bueira. Você tem 2 slides, né, que você queria mostrar. Nós estamos bem apertados aqui no painel. Eu tenho 2 slides, mas seria bem rápido. Bem, mas eu vou... Esses slides que eu quero mostrar para vocês, eles são... Pode passar aqui um pouquinho... um pouquinho falando um pouco da China, né, que ele coloca a manufatura no centro da sua política. Pode passar um pouquinho? Espera aí, para voltar aqui. Só pode passar um pouquinho, só para eu mostrar para o pessoal, o outro, para mostrar para os senhores o que é o anterior, só para mostrar para os senhores o que é o superlativo mencionado pelo nosso Marcos, nosso mediador. Dos 20 minerais importantes da transição energética, somente níquel tem uma maior proeminência da Indonésia, que fez uma política industrial focada para não exportar concentrado de níquel. Então, se você olhar galho, 100% é China. Ontem, o governo americano anunciou uma parceria com a Austrália para a produção de galho, né? E não existe mina de galho. Em geral, o galho encontra-se associado em jazidas de bauxita. Então, não tem como fazer uma mina de galho de um dia para o outro. Pode passar. Aqui um pouco do domínio nos equipamentos da transição, painéis solares, baterias e outros. E aí já existem políticas em curso para a produção de eletrolisadores também. Pode passar. E aqui é um exercício que nós desenvolvemos lá na BDI. Na época, o nosso coordenador aqui do Invest Mining, o Miguel Neri, era nosso diretor. Em 2012, nós começamos a discutir como é que nós poderíamos nos integrar na cadeia de valor de terras raras. E nós fizemos esse documento, esse modelo de integração da cadeia de valor, que nós enxergamos aqui do lado esquerdo. Nós temos as mineradoras no Brasil. Nós temos no bloco 3, 2, nós temos as empresas consumidoras de componentes industriais para serem utilizados em veículos, em motores elétricos. Como você sabe, as terras raras, elas são também não somente importantes para produtos de defesa e aeronáutica, mas também para motores elétricos. Elas conferem uma eficiência energética
muito superior aos motores elétricos convencionais, e a eficiência energética é um dos meios mais importantes e mais fáceis de você economizar energia, e é uma das metas aí também do Net Zero, né? E do ponto de vista do bloco 3 e o bloco 4, são as instituições de apoio governamental. Apoio governamental e apoio ao desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento. E a inovação, é óbvio, está no bloco 2, junto com as empresas. E vocês percebam que o bloco 4 e o bloco 3 estão sustentando um conjunto de políticas industriais que foram usados extensivamente pelos países desenvolvidos, mais recentemente pelos países asiáticos e ainda mais recentemente pela China, que construiu aquele resultado que a gente vê nos gráficos da Agência Internacional de Energia e o gráfico da Bloomberg de 2023, que mostra a proeminência também da China na fabricação de equipamentos de energias renováveis. Ou seja, o que está por detrás não é se as empresas produzem mais e melhor, ou com mais produtividade. Está também no manejo de instrumentos de políticas industriais, de exportação e de controle, que permitam que a gente adentre para a produção de novos negócios que atingem valores muito superiores aos produtos minerais concentrados. Então, existe toda a necessidade de criar competências, cérebro de obra e instalações para fazer separação e refino químico de óxidos simples, compostos, produção de ligas e a manufatura de ímãs permanentes, catalisadores, vidros especiais também. O próximo gráfico, ele ilustra, o mesmo gráfico, ele ilustra para a questão das baterias de íons de lítio. Então, a nossa mensagem aqui é que nós já estamos pensando isso já há uns 10, 15 anos, e nós vemos agora que existe um momento importante, né? A nova Política Nacional de Minerais Críticos foi lançada, a secretária mencionou aqui, mas nós sabemos que ela felizmente mencionou que ela sabe que não é só política mineral, é política industrial, é uma ação que vai envolver diferentes ministérios e o setor privado está convidado a contribuir, bem como os representantes da Banca Nacional, porque nós vamos precisar de muitos recursos para ir para frente. Mas eu gostaria de ressaltar que essa não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e a gente precisa estar unido em torno de um projeto de país, senão a gente vai continuar comprando bicicleta elétrica para circular aqui na Faria Lima, e a gente não vai fazer nada, vai comprar tudo de fora. Obrigado, Jorge Poeira. Mais uma vez, eu não consigo fazer o painel seguir o roteiro 100%, mas aí é comigo. Eu queria agradecer vocês, deixar um espaço aberto para o microfone aberto para últimas palavras, e só gostaria de ressaltar o programa Mover, realmente, que o João mencionou. Eu acho que de tudo que a gente ouviu, eu sei que a Tupi tem a plataforma de inovação aberta, fantástica. Na DIMB, como agência, a gente tem uma pegada muito de colaboração, né, de programas colaborativos. E, assim, é muito interessante ver, né? Eu entrei na página da Stellantis, e curioso, porque normalmente sou eu o consumidor, né? Que modelo que tem aqui? Deixa eu ver isso aqui. E aí você começa a entrar com outra cabeça, né? Peraí, o que estão fazendo em tecnologia, o que estão fazendo em reciclagem, ou, enfim, inovação. Né? E eu acho que esse tipo de abordagem está mudando para toda a indústria. A solução vai passar por colaboração, se é privado-privado, privado-público, enfim. No MagBras, vocês estão lá, né? Tupi está lá também, parte algo decantado a partir do programa Mover, que você mencionou, é interessantíssimo, porque você tem ali 20 e poucas empresas, né? Empresas gigantes do porte das suas empresas, empresas júniores de pesquisa mineral e mineração, empresas grandes, Vale, entre outras. Não gosto de mencionar, porque senão acaba que eu esqueço. Mas eu acho que vai por aí, né? Será necessário muita colaboração, será necessário muita troca para compensar e fazer essa maratona que o Poeira fala, em busca de know-how e tecnologia, né? Mais downstream nós temos, mais upstream estamos correndo. Eu gostaria agora só de deixar, depois desse parênteses meu aqui, o microfone aberto para vocês aí, para as palavras. Vou começar do lado de cá, porque terminou do lado de lá, então só para tá ótimo. Engenharia, manter um equilíbrio, né? Manter o equilíbrio. Tá certo.
algumas coisas que eu escutei no painel anterior e escutei aqui nesse painel, elas dão um certo ar de otimismo para a gente, né? Eu disse que nós, como setor automotivo, né, Stellantis, marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, 30% do mercado, mais de 85% de nível de localização dos carros, a gente quer continuar fazendo automóvel aqui no Brasil, engenharia brasileira. E para isso, nessa transição energética, as tecnologias que estão vindo pela frente, elas estão mandando sinais para a gente de importação. Importação de baterias, importação de tudo aquilo que cerca esse mundo tecnológico, digital do carro, né? E nós precisamos, e nós sabemos que os minerais representam mais da metade do carro. O que a gente usa, as 4.000 peças que a gente usa para montar um carro do segmento de entrada, a base mineral é muito forte. E para isso, para aquelas tecnologias mais específicas, né, eu dei o exemplo aqui de motor elétrico, então terras raras, e as baterias, né, porque a bateria ela tem uma base ainda daquela que a gente estudou lá no... acho que nós estudamos no ginásio. Agora mudou o nome, não sei como é que é mais. Catodo, anodo, eletrólito. Vai mudar para meio semissólido, sólido, vai evoluir de forma... Está evoluindo de uma forma não disruptiva, mas de uma forma incremental, mas está evoluindo bem. Mas vai continuar e nós vamos continuar dependendo desses minerais que a gente viu aí. Então, se ela vai ser lítio, fosfato de ferro, se ela vai ver níquel, manganês, cobalto, vai ter a base mineral lá. E nós precisamos extrair o mineral, refinar o mineral e fazer a célula da bateria. Construir a célula da bateria, preparar as pessoas para isso, preparar os assets, porque uma fábrica de bateria é toda automatizada, é 100% automatizada a célula, ninguém coloca a mão naquela fabricação. Então, a preparação de tudo isso leva tempo. Setor público, setor privado, e aí eu vou usar uma expressão aqui, é um ecossistema que a gente precisa preparar. A gente tem pedaços dele hoje, áreas de conhecimento em todos esses pedaços, mas a gente precisa juntar isso aí com uma política pública para poder dar previsibilidade a quem faz investimento. Tá certo? Porque quem faz investimento precisa olhar um cenário de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos e ver qual é o retorno que vai ter ao longo desse período, né? Então, nós sabemos que vai ter a demanda, sabemos que nós vamos precisar de bateria, de motor elétrico, de atuadores, etc. E se a gente não investir nisso, nós vamos importar. Nós vamos perder valor aqui no mercado. Perder mão de obra, vamos perder emprego. Então, esse é o olhar que a gente tem. Então, para isso, a gente precisa, nesse ecossistema, governo, setor privado, academia, né? A gente tem várias agências ali, a gente viu várias agências ali, Fundep, a gente tem Embrapi, a gente tem uma série de elementos aqui de fomento para poder montar esse ecossistema, para poder olhar para frente e planejar nosso curto, médio e longo prazo de uma forma sustentável e continuar fazendo, gerando valor aqui no Brasil e não depender de coisas de fora. Tá certo? A gente não enxerga o que está lá fora como sendo um oponente. É uma oportunidade que a gente precisa trazer para o jogo. Tá certo? Eu acho que tanto nessa discussão geopolítica, né, entre setor privado e setor público, esses potenciais concorrentes ou opositores, eles precisam ser enxergados como players do processo. A gente precisa entender como trazer isso para a mesa, para uma discussão de sustentabilidade do negócio para os próximos anos, né? Então, esse é o desafio que a gente tem do setor automotivo, mas, evidentemente, a mineração vai fazer cada vez mais parte desse setor automotivo, porque o carro nasce lá na mineração e termina na reciclagem, que é a retirada de material mineral para não ter que minerar tudo de novo, tá certo? Para poder agregar valor na cadeia. Então, o carro é mineral, tá certo? Aparentemente, ele é aquele negócio físico, bonito, né? Estiloso, etc., mas ele é mineral, a base dele é mineral. Obrigado. Obrigado, João. Só para fechar aqui, então, minha fala com relação do olhar do fornecedor, né? A Huawei ela tem diversos modelos de negócio ao redor do mundo inteiro, tem modelos que casam para o continente asiático, modelos que casam para o ocidente ocidental.
Para o Brasil, a gente está vindo com o modelo de uma solução fim a fim, então, para o setor de mineração. O que seria uma solução fim a fim? Seria, eu tenho o fornecedor da infraestrutura e eu tenho o fornecedor do caminhão elétrico, por exemplo. Esse modelo de negócio, só para exemplificar, ele é estruturado principalmente em 5 pilares. Os 2 primeiros são os fornecedores, então, de um lado, a infraestrutura de carregamento, no caso a Huawei. Do outro lado, o fornecedor de caminhão elétrico, no caso com a parceria que a gente fez com a XCMG, que é uma gigante chinesa também, uma das maiores no fornecimento de caminhões elétricos. Por terceiro, dentro desses pilares, a gente tem a concessionária de energia, para a gente conseguir calcular qual que seria a diferença, né, o payback da diferença entre o quilômetro por diesel e o quilômetro por energia. Só para exemplificar também, a gente fez um projeto na cidade de Sichuan, na China. Eles trocaram todas as frotas de caminhões diesel por caminhões elétricos. A diferença do custo, né, entre diesel e energia era em torno de 70%. Então, a gente estima que para aquele projeto em específico, tá, isso varia de projeto em projeto, mas o payback, trocando as frotas, né, eletrificando as frotas, seria em torno de 2 anos e meio. Tá? Então, um payback relativamente curto. O quarto ponto seria, muitas empresas hoje, muitas mineradoras contratam, né, uma empresa de transporte, uma empresa de logística, para prestar esse serviço dentro da mineradora. Mas a gente, dentro desse modelo de negócio, a Huawei e a XCMG, ela tem a possibilidade de entrar em contato também com essas empresas para fazer a troca dessa eletrificação. E por que, então, um conceito novo hoje que está entrando no mercado brasileiro, que a gente vem trazendo isso, que é o que a gente chama de CPO, que é o Charge Pile Operator. Então, basicamente, é o investidor, não precisa ser, muitas vezes, o cliente final, que vai investir nessa infraestrutura de carregamento, vai operar a mesma, vai gerenciar e vai ser ressarcido de acordo. Então, esse é um exemplo de negócio, muitos outros da mineração. A gente pode atuar na área de geração também, para mineradoras off-grid, onde a linha de energia não chega. Enfim, a gente está aberto a novos modelos de negócio, conversar, entender mais sobre o setor. Obrigado. Então, eu quero pegar a minha fala aqui nesse ponto do João Carro, é mineral. E a gente está, no caso do carro elétrico, das máquinas que vão estar eletrificadas, organizando uma cadeia produtiva completa. E olhando aqui, eu queria fazer minha fala, fechar aqui com as oportunidades de investimento. Tem o desafio de organizar uma agenda nacional, de não deixar esses materiais saindo daqui, mas vai ter muita oportunidade de investimento, porque os carros e as marcas que estão sendo vendidos hoje, quem vende tem obrigação de retirar essa bateria, né, da destinação essa bateria quando perder o ciclo. Sem dúvida. Não dá para pegar essa bateria, colocar num navio e levar para algum lugar do mundo que tem problema logístico aí. Teremos que ter solução nacional para isso. Então, vai ter oportunidade. Porque eu tive lá no IPT a semana passada, estou muito fresco, enxergando essa cadeia produtiva completa. Você tem que desmontar as células de bateria. Vai ter mercado de remã de célula de bateria. Eu estou falando aqui de tudo o que tem já organizado no setor automotivo, que tem décadas, isso vai acontecer no mercado, no caso aqui das baterias. E depois é o seguinte, eu poderia parar simplesmente tirando os metais que estão nobres, que estão dentro da bateria, e vender o black mass, que é o produto commodity. Isso tem valor X. E nós trabalhamos em patentes para conseguir ter a maior pureza desse material. Eu poderia exportar isso. Mas será que não é... Por que exportar e vir as células de bateria de algum lugar do mundo para ser montada no Brasil? Por que não produzir as células de baterias aqui? Eu estou falando que tem oportunidade aqui de investimento, vai demandar recursos, capital privado. Muitos desses é dinheiro ainda de VC, né? Porque nós estamos falando numa fase bem embrionária ainda do projeto. E depois, assim, poxa, retiro os materiais, eu quero construir a bateria aqui no Brasil. Então, acho que tem oportunidade enorme nesse mercado. E só está começando o jogo. Legal. Fechando aí, Bueira. Ok, eu só queria retomar a minha fala sobre a questão da importância dos recursos, né? Quando eu falo em recursos naturais, a gente fala de alimento, de água e de minerais, que são todos fundamentais para a existência da sociedade moderna, como a gente enxerga e vê. E a gente falou aqui muito de minerais,
E a gente falou também de que nos últimos 30 anos a gente se acostumou com o conceito de cadeia global de valor, onde as mercadorias e as pessoas circulavam livremente. E a gente teve alguns eventos aqui recentes, que foi a questão da crise sanitária, né, do Covid-19, mais recentemente o conflito da Ucrânia e Rússia, que percebe-se que muitas vezes o acesso a recursos e a produção globalizada, ela ocasiona certos problemas na ordem econômica existente. Então, hoje, a questão os países têm que ter a sua capacidade produtiva de medicamentos, alimentos e indústria, e o nome da vez não é mais fragmentação da produção, é resiliência. É preciso ter cadeias produtivas e uma economia resiliente, porque os conflitos estão se colocando. Eu queria, para finalizar mesmo, agradecer e mencionar também o programa do Mover, e eu tive recentemente conversando com a secretária Margarete, falando sobre as ideias desse projeto que a gente quer tocar lá na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e falamos que a gente quer, no futuro, ter um projeto do tamanho do Mover também para as cadeias de valor da transição energética, o que dialoga muito com a fala da secretária Ana Paula anteriormente, e eu acho que é o momento da gente construir juntos esse projeto de país que a gente quer, e onde essa questão da mineração ela é apenas um elemento desse Lego, e como engenheiro de Minas que sou, muito feliz em saber que agora a mineração voltou a ser sexy de novo, Marcão. Isso aí. Vamos contribuir. Obrigado aos painelistas, obrigado aí pela atenção.